Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPs de Ensino. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso de Técnico em Condomínio, do componente curricular Gestão Organizacional. Então, hoje nós vamos dar início ao capítulo 5, que fala sobre o desenvolvimento organizacional. Mas e aí, professora? O que seria o desenvolvimento organizacional? O desenvolvimento organizacional, ele é uma teoria que foi desenvolvida pela primeira vez algumas décadas atrás, mais ou menos 4 ou 5 décadas atrás, e é uma teoria que ela vem ganhando força nos últimos anos, graças ao aumento da competitividade no mercado de trabalho. Tá, mas o que essa teoria tem de especial, certo, para ela ser adotada? Ela entende que o funcionamento de toda empresa, ela pode ser impactada por fatores externos e fatores internos. E saber identificar esses fatores e usá-los ao seu favor pode fazer diferença e ajudar a empresa a conquistar a tão desejada vantagem competitiva. Lembrando, condomínio é uma empresa, mas é uma empresa que não visa o lucro, mas ela é uma empresa que visa o bem-estar, a eficiência e eficácia. Então, quem criou a teoria do desenvolvimento organizacional? Essa teoria, ela surgiu em 1962 e ela foi criada com o objetivo de facilitar o desenvolvimento e o crescimento das organizações. Ela veio em resposta às muitas mudanças que as organizações tiveram que passar com o tempo, certo? Eu tive mudanças com relação a questões de pessoas, de processos, a globalização e assim por diante. E ela vê que toda empresa ela é influenciada diretamente por 2 tipos de fatores, como a gente já discutiu, sendo eles o fator externo, no qual podemos citar questões como globalização, avanços tecnológicos, economia, a ocorrência do mercado de trabalho, certo? E o surgimento de novos valores sociais e culturais que também afetam a forma de agir da empresa. Então, se eu entendo que existem esses fatores façam com que a minha empresa ou a minha organização, ela precisa se adequar, precisa funcionar de acordo com essas situações, eu consigo me antever e fazer com que a empresa ou a instituição rode de uma maneira tranquila. O segundo fator, como a gente já falou, é o fator interno, ou seja, o que é o fator interno? Ele nada mais é do que a própria empresa, todos os organismos dentro da empresa. Nele, a gente tem que levar em conta o seguinte, questões como a estrutura organizacional dessa empresa, a capacitação dos profissionais, os recursos que ela dispõe para garantir o seu funcionamento e seus valores e clima organizacional. Esses 2 últimos aqui, valor e clima, são bastante importantes dentro da DO. E aí, o que é desenvolvimento organizacional e qual é o seu objetivo? Então, quando a gente fala do DO, do desenvolvimento organizacional, a gente fala que ela é uma estratégia que visa, a partir da análise de fatores internos e externos, aperfeiçoar crenças, valores e a sua própria estrutura organizacional, certo? Para que a empresa consiga acompanhar as constantes mudanças e tendências do mercado para garantir o seu funcionamento. Toda empresa, ela está sujeita a sofrer as mudanças geradas por fatores internos e externos, certo? Não basta eu ter somente um bom grupo de funcionário, sem que a organização esteja dentro das tendências de mercado de trabalho ou vice-versa. Então, eu preciso que para que meu negócio, minha empresa funcione, ela precisa do conjunto de fatores, e é aqui que entra a teoria do desenvolvimento organizacional. Fazer com que empresas que sejam extremamente burocráticas e que possuem processos mecânicos se transformem e desenvolvam sistemas orgânicos com mais agilidade, com mais rapidez, com foco em seus colaboradores para proporcionar gestão mais eficaz e colaborativa. Então, eu preciso mudar os processos, entender como as pessoas funcionam dentro dessa organização para melhorar todo o processo dentro dela.
Então, segundo Chiavinato, essa teoria ela foi criada a partir da necessidade das empresas realizarem transformações que atingissem como um todo, certo? A empresa. Isso também aconteceu porque muitas organizações enfrentavam e enfrentam até hoje um grande problema relacionado aos seus funcionários, certo? Não adianta eu ter processo, não adianta eu ter regras, não adianta eu ter todas as partes de tecnologia, se a pessoa que está lá dentro fazendo com que isso funcione, ela não esteja integrada, certo? Muitas vezes as empresas contratam colaboradores que eles não estão alinhados, eles não entendem a cultura organizacional. E aí, o que isso traz? Traz muito prejuízo para a empresa, como a falta de motivação, vários conflitos internos, alta rotatividade, ou seja, muitas pessoas entrando e saindo da empresa, sendo admitidas e demitidas, certo? O que consequentemente prejudica a entrega do resultado dessa empresa. Então eu preciso alinhar as pessoas, a cultura da minha organização. Para Chiavinato, a empresa ela deve ser vista como um sistema, algo orgânico, que tem suas próprias características. É como se fosse um ser vivo. Então, esse ser vivo, as situações delas são baseadas em sua cultura organizacional. Além disso, Chiavinato defende que todo negócio depende de 3 fatores que envolvem os funcionários para que essa empresa consiga funcionar. Primeiro, esses funcionários têm que ter um senso de identidade, eles têm que entender quem eles são ali dentro da empresa e qual o objetivo deles, certo? Eles têm que se sentir integrados dentro daquele ambiente de trabalho e eles têm que ter a necessidade, a capacidade de se adaptar às diferentes situações que possam ocorrer dentro da empresa. Então, quando a gente fala do desenvolvimento organizacional, em resumo, para que esse processo ele seja eficaz, o desenvolvimento organizacional se baseia em 2 ideais importantes: o clima organizacional e a cultura organizacional. Vamos dar uma olhadinha melhor. O que seria a cultura organizacional? A cultura é o conjunto de normas, valores e comportamentos que vão reger, que vão direcionar essa instituição, certo? Então é tudo aquilo que eu preciso seguir, tudo aquele princípio, valor que eu preciso entender que permeia todas as minhas ações dentro da organização. Agora, com relação ao clima organizacional, o que ele é? O clima organizacional é uma espécie de termômetro que mede o nível de satisfação de seus funcionários em todos os aspectos da organização. Então, clima, ele fala se as pessoas estão se sentindo bem ou não dentro da organização. Isso é muito importante, porque se as pessoas não estão aptas, não estão se sentindo motivadas a estar lá, os processos que eu vou implementar, toda a parte de gestão, ela não vai acontecer de uma forma eficiente. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigada e até a próxima.